Eu tenho aqui, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ficam definidos 8 ângulos. Eu tenho um ângulo aqui, outro aqui, outro aqui. 4 ângulos em cima, 4 ângulos embaixo. Eu vou batizar esses ângulos. Os de cima eu vou chamar de ângulo A, ângulo B, o chapeuzinho de ângulo, né, o circunflexo, ângulo D, embaixo 1, 2, 3 e 4. Eu batizei todos os ângulos. Em cima eu tenho 4 ângulos. Eu botei uma bola verde. Embaixo eu coloquei uma bola amarela com os demais 4 ângulos. 4 ângulos em cima, A, B, C, D. 4 ângulos embaixo, 1, 2, 3, 4. Repare só na bola verde. O ângulo A da bola verde corresponde a qual ângulo de baixo? O ângulo A da bola verde corresponde a qual ângulo na bola amarela? Qual número? O A está na mesma posição do 1. Então, os ângulos A e 1 são ângulos correspondentes. A e 1 são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. O ângulo A e o ângulo 1 são correspondentes. O ângulo B da bola verde corresponde a qual ângulo de baixo? O ângulo B da bola verde corresponde ao ângulo 2 de baixo. Então, B e 2 também são correspondentes. B e 2 são correspondentes. O ângulo C de cima corresponde a qual ângulo de baixo? O ângulo C que está na bola verde, na bola amarela, ele está na mesma posição do 3. Então, C e 3 são correspondentes. O ângulo C e o ângulo 3 são correspondentes. E, finalmente, o ângulo D da bola verde corresponde a qual da bola amarela? O ângulo D de cima corresponde ao ângulo 4 de baixo. D e 4 são correspondentes. A primeira coisa que você tem que saber sobre retas paralelas é quais são os ângulos correspondentes. E as correspondências estão todas mostradas aí. Temos aqui duas retas paralelas, pretas, cortadas por uma transversal vermelha e os 8 ângulos que estão definidos por essas 3 retas. Agora repare bem, eu quero descobrir quais são os ângulos internos. Ângulos internos são ângulos que estão dentro do corredor. Pensa num corredor formado pelas duas retas pretas. Quem estiver na parte de dentro será chamado de ângulo interno. Então repare bem, eu vou apagar os de fora. Ó. Tudo que sobrou, esses ângulos que sobraram, C e D, 2 e 1, são ângulos internos. Por quê? Porque eles estão dentro do corredor formado pelas retas paralelas. Então, quando eu me referir a ângulos internos, eu estarei me referindo a esses 4 ângulos que estão dentro desse corredor. Vamos pensar aí as retas paralelas como um corredor. Então, esses ângulos aí, esses 4, CD, 2 e 1, são ângulos internos. Temos aí duas retas paralelas cortadas por uma transversal. As paralelas são pretas e a transversal é vermelha. Essas 3 retas definem 8 ângulos que estão aí. Agora, eu quero saber quem são os ângulos externos. Externo é fora. Ângulos externos. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar no corredor formado pelas paralelas. O corredor formado pelas retas pretas. Externo é quem estiver fora desse corredor. Então eu vou apagar tudo que está dentro. Ó. Apaguei todos os ângulos de dentro. Quem que sobrou fora? O ângulo A, o ângulo B, o ângulo 4 e o ângulo 3. Esses 4 ângulos são ângulos externos. Por quê? Porque eles estão fora do corredor. Tenho de novo duas retas paralelas cortadas por uma transversal.
eu tenho três retas, duas pretas e uma vermelha, definindo 8 ângulos. A, B, C, D, 1, 2, 3 e 4. Agora, eu quero saber quais são os ângulos colaterais. Colaterais significa mesmo lado. Colaterais significa mesmo lado. Então eu vou apagar alguns, ó. Eu vou apagar esses aqui, ó, de modo que eu fiquei com esses ângulos aí, ó. Vou envolver cada um deles. Todos esses ângulos, esses 4 ângulos, B, C, A e 3, estão acima da reta vermelha. Todos eles estão acima, todos eles estão do mesmo lado. Então eles são chamados de ângulos colaterais. Esses 4 são colaterais. Só que eu ainda tenho mais ângulos colaterais. Eu tenho os colaterais que estão do outro lado. Então, ó, ângulos colaterais eu também tenho. Se eu apagar esses aqui desse lado, ó, abaixo da linha vermelha me sobra o ângulo A, o ângulo D, o ângulo 1 e o ângulo 4. Esses 4 ângulos que estão abaixo da linha vermelha também são chamados de ângulos colaterais. A, D, 1 e 4 também são colaterais, estão do mesmo lado, do lado de baixo da linha vermelha. Agora, eu quero falar de ângulos alternos. Alternos quer dizer de lados opostos, lados diferentes em relação à linha transversal vermelha. Vamos lá. Por exemplo, ó, o ângulo C e o ângulo D, um está acima da linha vermelha, o outro está abaixo. Eles são alternos. Um outro par de alternos, o ângulo D e o ângulo A. Um está acima da linha vermelha, o ângulo D está abaixo, então eles são alternos. Vamos para um outro par de alternos. O ângulo A está abaixo da linha vermelha, o ângulo 3 está acima da linha vermelha, então eles são ângulos alternos. E ainda tem outro par de alternos. O ângulo B está acima da linha vermelha e o ângulo 4 está abaixo da linha vermelha, então eles também são ângulos alternos. Agora, sabendo de tudo isso que nós vimos anteriormente, vamos fechar essa parte toda de nomenclatura, tá? Então vamos ver quem são os ângulos colaterais internos. Colaterais internos. Colaterais internos tem que ser do mesmo lado da linha vermelha e dentro do corredor. Então, ó, C e 2. C e 2 são colaterais internos. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado da linha vermelha e dentro do corredor. D e 1 também. Do mesmo lado da linha vermelha, D e 1, abaixo da linha vermelha e dentro do corredor. Então, C e 2, D e 1, colaterais internos. Agora, vamos ver quem são colaterais externos. Colaterais externos. Colaterais tem que estar do mesmo lado da linha vermelha. Externos tem que estar fora do corredor. Então, se eu marcar B, ele vai ser colateral externo com o 3, porque ambos estão acima da linha vermelha, colaterais. Estão fora do corredor, colaterais externos. Agora eu tenho outro par. O A forma par com o 4. Por quê? Porque estão abaixo da linha vermelha, então são colaterais. Estão fora do corredor, colaterais externos. B e 3, A e 4. B e 3, A e 4, está lá, ó. Colaterais externos. Vamos seguir. Apaguei isso. Agora, alternos internos. Ângulos alternos internos. O que quer dizer isso? Tem que estar em lados opostos em relação à linha vermelha. Mas como eles são internos, tem que estar dentro do corredor. Então, ó, D
com 2 estão de lados opostos da linha vermelha e dentro do corredor, alternos internos. C e 1 também. Então, alternos internos. D e 2, C e 1. Agora vejamos alternos externos. Apaguei tudo isso. Ângulos alternos externos. Alternos externos quer dizer o seguinte: eles têm que estar de lados opostos da linha vermelha e fora do corredor. B e 4. Lados opostos da linha vermelha, fora do corredor. A e 3. Lados opostos da linha vermelha e fora do corredor. Isso encerra toda essa parte de nomenclatura. Então, alternos externos, A e 3, B e 4. Então, tudo o que você tinha que saber sobre nomenclatura de ângulos está explicado aí. Dando sequência na explicação de retas paralelas cortadas por uma transversal, vamos agora classificar os ângulos em agudos ou obtusos. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Eu não vou chamar de agudo, não. Eu vou chamar de fechado e vou marcar o ângulo com a letra F. Um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus, eu não vou chamar de obtuso agora, não. Eu vou chamar de A, de aberto. Então, o ângulo A, ele é um ângulo fechado. Ele é menor que 90. O ângulo B é um ângulo aberto. Ele é maior que 90. C é fechado. E o D é aberto. Então, eu comecei no A com a letra F e fui girando. F, A, F, A. O ângulo A é fechado, o B é aberto. O C é fechado e o D é aberto. O 1 é o quê? O 1 é fechado. É menos de 90. Do lado dele está o A. Do lado dele está o 2 e o 2 vai ser aberto. Então vai alternando. Se o 2 é aberto, o 3 é fechado. Se o 3 é fechado, o 4 é aberto. Então assim, saber isso, quem é aberto, quem é fechado, vai facilitar muito para a gente resolver problemas desse assunto. Agora eu vou ensinar um macete que eu criei, que eu inventei, para ajudar os meus alunos a acertarem esse tipo de problema. Você vai ter 3 situações possíveis, sempre num problema desse. Uma situação é ter 2 ângulos fechados. A outra situação é ter 2 ângulos abertos. E a última situação é ter um ângulo aberto e um fechado. Então vamos ver como é que a gente vai processar isso. Se você tiver um ângulo fechado com outro fechado, o macete é o seguinte: você vai fazer pontilhado igual a pontilhado. Essa é a situação número 1. Se forem 2 ângulos fechados, você vai fazer pontilhado igual a pontilhado. Vamos para a situação número 2. Situação número 2 é o seguinte: se eu tiver 2 ângulos abertos, se o primeiro ângulo for aberto e o segundo ângulo que você estiver trabalhando também for aberto, aberto com aberto, pontilhado igual pontilhado. Mesma coisa de cima, né? Então, situação número 2, um ângulo aberto com outro aberto, pontilhado igual pontilhado. E finalmente a situação número 3. Situação número 3 é se eu tiver um aberto e um fechado. Um ângulo fechado com outro ângulo aberto. Se eu tiver isso, aí a soma dos 2 ângulos tem que dar 180 graus. Então eu faço assim: pontilhado mais pontilhado igual a 180 graus. Então, esses macetes têm que ser decorados. Situação número 1, fechado com fechado, pontilhado igual pontilhado. Situação número 2, aberto com aberto, pontilhado igual pontilhado. Situação número 3, fechado com aberto, pontilhado mais pontilhado igual a 180. No próximo quadro, vocês vão ver como isso é útil.
Temos aqui um problema para ser resolvido. Eu tenho um ângulo marcado com 3x mais 20 graus, tenho outro ângulo marcado com 110 graus e eu quero descobrir o valor de x. O ângulo de cima, 3x mais 20 graus, olha a posição dele. Ele é aberto ou é fechado? Ele é aberto. Então vou colocar uma letra A. E o 110 é maior que 90. Maior que 90 é aberto. Então, eu tenho um ângulo aberto com outro ângulo aberto. Um aberto com outro aberto é situação 2. Situação 2 é pontilhado igual pontilhado. Então eu faço pontilhado igual pontilhado. De um lado do pontilhado, tem dois espaços lá e dois ângulos aqui. De um lado vai o 3x mais 20 e do outro 110. O que é isso? Isso é uma equação padrão. Como é que se resolve isso? Em 4 passos. 3x, 3x, x, x. Igual, 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 igual. O 20 passa para lá, 110 menos 20. 110 menos 20 dá 90. Agora tem que ser divisão. 90 dividido por 3. 90 por 3 dá 30 graus. Isso encerra o problema. Essa é a resposta, x igual a 30 graus. Temos aqui uma outra situação problema envolvendo retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu tenho um ângulo em cima que é 3x mais 50 graus, um ângulo embaixo que é 2x mais 10 graus. Vamos usar o macete que está aqui do lado para resolver essa questão. 3x mais 50, eu estou olhando o desenho lá, ele é um ângulo aberto. Marquei com a letra A. O 2x mais 10 é um ângulo fechado. Marquei com a letra F. Quando um é aberto e o outro é fechado, um é aberto, eu estou na situação número 3. Fechado com aberto, situação número 3, pontilhado mais pontilhado igual a 180. Então eu vou anotar isso. Pontilhado mais pontilhado igual a 180 graus. Eu tenho dois pontilhados e dois ângulos lá em cima. Um é 3x mais 50 e o outro é 2x mais 10. Coloquei nos pontilhados, só isso. Transferi de cima para baixo. 3x com 2x, eu somo o que tem x. 3x com 2x é 5x. Agora eu já trabalhei o x, eu risco. O que sobrou? 50 mais 10. 50 mais 10 é 60. Agora, eu tenho uma equação padrão. Eu sei resolver isso. Resolvo em 4 passos. 5x, 5x, x e x. Igual, 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 igual. 180 menos 60 dá 120. Agora é uma divisão. 120 dividido por 5. 120 dividido por 5 dá 24 graus. Essa é a resposta do problema.